Olá, nossa aula de hoje é sobre a tabela periódica que fica na página 337 a 346, parte 1. No século XVII eram conhecidos um pouco mais de uma dezena de elementos químicos. No século XVIII, 33 elementos. No século XIX, esse número chegou aos 83 elementos conhecidos. No século XX, já eram conhecidos uma centena e atualmente são conhecidos 118 elementos químicos. Um dos grandes desafios dos cientistas do século XIX foi organizar a grande variedade de comportamentos dos elementos químicos e colocar em uma certa ordem. Atualmente, a tabela está organizada em ordem crescente do número atômico dos elementos. Os padrões utilizados para a organização dos elementos químicos foram estabelecidos ao longo da história e contaram com a colaboração de diversos cientistas, mas o grande mérito é do cientista russo Dmitry Ivanovich Mendeleev. Na primeira década do século XIX, por volta de 1817, o químico alemão Johann Wolfgang Dobreneyer, um químico alemão, organizou os elementos químicos em tríades. Essas tríades eram separadas pelas massas atômicas. Dobreneyer verificou que um grupo de tríade tinha propriedades químicas muito semelhantes. Os elementos químicos central da tríade tinha massa atômica com valor próximo à média das massas atômicas dos membros antecessores e sucessor. Ao analisarmos a tabela de tríades do lítio, sódio e potássio, pode-se observar que a massa atômica do sódio é aproximadamente igual ao valor da média das massas atômicas do potássio e lítio. Entretanto, muitos dos metais não podiam ser agrupados em tríades, mas a partir da organização em tríades percebeu-se que as propriedades dos elementos químicos estariam relacionadas às massas atômicas. Esses pensamentos serviu de base para outros cientistas organizarem os elementos químicos em função das massas atômicas. Em 1862, um mineralista francês, Jean Courtois, publicou sua organização dos elementos em ordem crescente de massa atômica, a fim de formar uma linha espiral em torno de um cilindro. O seu trabalho ficou conhecido como parafuso telúrico de Jean Courtois. O termo telúrico está relacionado à Terra. Sua publicação atraiu pouca atenção dos químicos da época, pois era difícil de compreensão. Mas já em 1864, o químico britânico Newlands organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica e em colunas. Sua tabela ficou conhecida por lei das oitavas de Newlands. Cada coluna apresentava 7 elementos com propriedades físicas e químicas semelhantes. O oitavo elemento apresentava propriedades semelhantes ao do primeiro elemento. Mas a base das modernas classificações periódicas surgiu com os trabalhos de Meyer e Mendeleev. Em 1864 e 1869, Meyer organizou os elementos químicos até então conhecidos. Em sua tabela periódica, Meyer organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Meyer verificou que ocorrem variações das propriedades periódicas, como volume molar, pontos de ebulição e dureza em função das massas atômicas. Em 1869, Mendeleev também desenvolveu sua versão da tabela periódica. Mendeleev organizou os elementos até então conhecidos em cartas, e em cada carta colocou um elemento químico e suas propriedades. Então, ao organizar a tabela em ordem crescente de massa atômica, o cientista observou que ocorria uma regularidade das propriedades dos elementos e organizou as cartas em ordem crescente de massa atômica. Nessa tabela, ele previu a existência de elementos ainda não conhecidos e deixou espaços vazios em sua tabela para encaixar posteriormente esses elementos. Ambas as tabelas listavam os elementos em ordem crescente de massas atômicas de Meyer e Mendeleev, mas somente a de Mendeleev continha espaços vazios para elementos não descobertos. Em 1913, Moseley verificou que as propriedades dos elementos químicos apresentam maior
periodicidade, quando os elementos estavam organizados em função do número atômico, ou seja, quando os elementos são organizados em ordem crescente de número atômico, observa-se repetições periódicas de várias propriedades. Henry Jeffrey Moseley, ele foi um físico britânico e primeiro cientista a conseguir determinar os números atômicos dos elementos químicos com precisão. Dispôs elementos de tabela periódica a partir do número atômico, ficando com um parâmetro mais adequado que persiste até hoje, a atualidade. Essa é a primeira parte da nossa aula.